paz de Cristo, pessoal. Aqui é o Gabriel Agert. Quero começar uma série aqui no YouTube sobre os personagens bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse, extraindo 4 lições que podemos aplicar aos jovens aos dias de hoje. Então você é nosso convidado para essa jornada que vai ser de grandes bênçãos. Se inscreva aí no canal, pessoal, deixe seu gostei, tá? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu gostei. Quero começar hoje, então, falando sobre Adão. Adão foi o primeiro homem, né? Deus fez Adão do pó da terra e soprou em suas narinas. E o que nós podemos aprender com Adão? 4 pontos que nós podemos aprender com Adão. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui aos jovens é sobre o trabalho. Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus colocou o homem no Éden para trabalhar no jardim. Porque pode ter alguém que pense que Adão estava lá tranquilo, não estava fazendo nada, só estava usufruindo lá das árvores, dos animais. Não, ele estava lá para trabalhar. Deus colocou o homem no jardim para zelar por ele. Então, o trabalho ele não é um castigo divino, o trabalho ele tem propósito de Deus. Em Provérbios 16, versículo 3, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e teus planos serão bem-sucedidos, ou os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, tudo que você for fazer na tua vida, seja uma faculdade, seja um trabalho, seja um concurso, algo que você planeja na sua vida, seja abrir uma empresa, consagre ao Senhor os teus planos. Coloque o Senhor em primeiro lugar. O que é consagrar? É eu perguntar: Senhor, eu estou fazendo a sua vontade? E outra, se eu estou fazendo, abençoa esse projeto, prospere esse projeto. Ou seja, coloca diante de Deus os teus pensamentos, os teus propósitos, e ore também dizendo assim: Senhor, se o meu plano não estiver alinhado com os teus, muda meu pensamento, me dá uma nova direção, ou seja, peça direção de Deus para o teu trabalho. Há outro texto em Provérbios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: as mãos preguiçosas empobrecerão. Provérbios está escrito: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então a situação do preguiçoso é tão grave que o próprio sábio diz em Provérbios: vai ter com a formiga. A formiga trabalha, ajunta a sua comida, não tendo chefe, não tendo patrão, para no momento lá de chuva, no momento de inverno, ela ter a sua comida armazenada. Quanto mais nós que somos, né, seres racionais, inteligentes, devemos então trabalhar e consagrar ao Senhor os nossos planos. Então a primeira lição é essa: consagre ao Senhor tudo o que você fizer, consagre teu trabalho a Deus. A segunda lição que nós podemos aprender com a vida de Adão é que Adão ele cometeu o pecado da omissão. No Gênesis capítulo 3, versículo 6, Adão ele não falou nada. Quando Eva estava sendo tentada pela serpente, quando ela foi pegar o fruto, a gente não vê registro bíblico nenhum de Adão falando alguma coisa, querendo dizer Eva não, ou aconselhando a sua mulher, porque a ordem foi dada a ele. Ele poderia pelo menos ter falado alguma coisa, ele não falou. Então nós devemos tomar cuidado quando nós vamos pela onda do momento, quando nós vamos pela conversa dos outros, quando nós não nos posicionamos. E isso é essa segunda lição. A falta de posicionamento nos leva ao pecado. Então nós precisamos nos posicionar pela palavra de Deus, porque quando chegar uma proposta do diabo, uma proposta de alguém que não esteja de acordo com a palavra de Deus, você vai ter a palavra de Deus no teu coração. E o salmista já escreveu: a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho? Também em outro salmo está escrito: observando-o conforme a tua palavra. Então é só pela palavra de Deus que o jovem vai conseguir se manter fiel a Deus. E quando ele for confrontado com a proposta do mundo, ele vai dizer: não, eu não sou confrontado por proposta, eu não aceito proposta, porque na minha vida eu tenho propósito, e esse propósito ele é de Deus. O terceiro ponto que nós podemos aprender com Adão é que Deus falou a ele em Gênesis 3:9, logo depois da queda: onde estás, Adão? E Adão se escondeu da presença de Deus. E o terceiro ponto que eu quero destacar é: por mais que você tenha pecado, tenha errado, tenha falhado, não se esconda da presença de Deus. Porque nós temos uma tendência em nós, quando nós pecamos, nós queremos fugir de Deus.
nós queremos nos esconder de Deus, nós queremos sair de perto da presença do Senhor, mas faça ao contrário. Quando você pecar, quando você errar, vá aos pés da cruz, se humilhe diante de Deus, se humilhe na presença do Senhor. Está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O segredo está na humilhação, em não se esconder da presença de Deus. Mas quando você pecar, quando você errar, porque o pecado ele é um acidente de percurso. O pecado deve causar dor no coração do jovem que teme ao Senhor. Mas quando você pecar, vá aos pés da cruz. Porque muitos pensam assim, eu pequei, eu vou deixar de ir na igreja, eu vou deixar de servir a Deus, eu não vou mais porque eu não sou digno. Nós não somos dignos, ninguém é digno. Ninguém chega a um patamar de santidade que vai pensar assim, não, agora eu sou mais santo aqui que todo mundo. Não existe isso. Pecado, se você errou, se você pecou, se você falhou, vai aos pés da cruz e se humilha na presença de Deus. E o último e quarto ponto que nós podemos aprender com a vida de Adão é não transfira a sua responsabilidade da culpa. Gênesis 3,12, Adão ele transferiu a responsabilidade da culpa. Quando Deus confrontou ele, disse, o que você fez? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer do jardim? E ele colocou a culpa em Deus e na mulher. Ele disse assim, a mulher que tu me deste, ela me deu de comer e eu comi. Então ele não assumiu a responsabilidade da culpa. Ele culpou os outros ao invés de ele confessar a sua culpa. O filho pródigo, uma das coisas que eu admiro nele é que ele não fez isso. O filho pródigo, se você ler a história, a parábola que Jesus contou, o filho pródigo ele não transferiu a responsabilidade. Ele disse, pai, eu pequei contra ti. Ele assentou no coração e disse, vou ir ter com meu pai. O coração dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me transforme em um dos teus servos. Mas quando ele chega lá na presença do pai, se humilhando, pedindo perdão, o pai logo dá um abraço nele e diz assim, esse meu filho estava morto e reviveu, porque por mais que ele tenha pecado, por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha falhado, ele continuou sendo filho. E o teu lugar de filho na presença de Deus é insubstituível. Então a quarta lição é, não transfira a responsabilidade da culpa. Responsabilidade está ligado com maturidade. Nós devemos então buscar a maturidade espiritual. Mas se assumirmos a nossa responsabilidade, que se nós pecarmos, nós vamos ir a Jesus e dizer, Senhor, eu pequei, me ajuda no meu erro, me ajuda nessa minha dificuldade. E tenha certeza que o Senhor vai te tomar pela tua mão direita, vai te dizer não temas e vai caminhar contigo pela graça do Senhor. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo, se Deus quiser.